Você já pensou em ganhar dinheiro com seu time de coração? E eu não estou falando de aposta esportiva, não. Estou falando de investimento. E é exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então já te convido a assistir até o final. Alô, investidor! Eu sou o Gabriel, sou analista CNPI e antes de mais nada, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque é através dele em que eu vou publicar todas as semanas conteúdos novos e exclusivos. Então não perca tempo e vamos logo pro vídeo. No final do ano de 2011, o famoso jogador de basquete LeBron James comprou 2% das cotas do clube inglês Liverpool por uma quantia avaliada em 20 milhões de reais. Mas o que ele mal esperava é que alguns anos depois, quando o Liverpool se classificou para a final da Champions League, o maior campeonato de futebol entre clubes do mundo, essas mesmas ações passaram a valer 110 milhões de reais. Isso mesmo, em poucos anos, o astro da NBA acumulou um ganho de 90 milhões de reais somente através dos seus investimentos. Da mesma forma, o Clube Roma também teve suas ações valorizadas em um único dia em mais de 20%, quando o clube eliminou o time espanhol Barcelona no mesmo campeonato da Champions League. É verdade que ainda hoje existem poucos clubes que têm suas ações negociadas na bolsa de valor, mas essa é uma tendência que pode mudar em um curto espaço de tempo. Especialmente aqui no Brasil, existem dois projetos de lei que dão aval a essa mudança societária. O primeiro desses projetos inclui a criação de um novo regime societário totalmente adaptado para a situação dos clubes de futebol. Já no segundo projeto de lei, os clubes poderiam se comportar como as empresas de um modelo já conhecido, e isso daria margem para que esses clubes de futebol abrissem seu capital na bolsa de valores. E o mais interessante disso tudo é que nós podemos traçar algum paralelo entre os clubes de futebol e as empresas que hoje negociam na bolsa de valores. Isso porque, basicamente, existem dois modelos de negócio no qual os clubes de futebol pertencem. O primeiro deles é justamente aqueles clubes que têm a escassez em recursos financeiros, escassez de infraestrutura, ou até mesmo pela pouca idade, pela pouca experiência que esses clubes têm, eles não têm condição de brigar por título diretamente. Então acaba que a formação de jogadores é muito mais forte na receita líquida da empresa. Então esses clubes, eles têm que lapidar, têm que moldar, têm que formar o jogador para que no futuro eles possam ser vendidos por uma quantia muito maior do que o próprio clube investiu na formação específica daquele jogador. Na maioria das vezes, esses não são clubes que têm um grande apelo popular. Nos seus estádios, eles não conseguem levar tantos torcedores, tantos fãs. Mas, eventualmente, esses mesmos clubes conseguem chegar a eventuais finais de campeonato e assim conseguir mudar de patamar. Mas agora eu te pergunto, essa história soa familiar para você? Bom, para mim isso parece muito com uma small cap. Isso porque as ações dessas empresas que têm baixa capitalização de mercado são justamente aquelas menos badaladas na bolsa de valores. E justamente por causa disso, são ações que têm uma liquidez muito reduzida. Você não consegue comprar e vender essas ações com a mesma facilidade de grandes empresas. Porém, por outro lado, você tem um potencial de valorização muito maior, justamente porque essas small caps têm toda uma avenida de crescimento disponível. Elas conseguem explorar muito melhor o mercado, elas conseguem ampliar a sua atuação. Então, justamente por essa característica, as ações podem ganhar um valor muito forte, podem ter uma alta valorização. Isso acontece igualzinho nos clubes de pequeno porte. Eles esperam pela oportunidade de chegar na final de campeonato para justamente tentar avançar, tentar subir de patamar. E isso exatamente acontece com as small caps. Elas esperam por aquela pequena oportunidade para então conseguir mudar de tamanho. E as semelhanças não param por aqui, justamente porque esses pequenos clubes e essas pequenas empresas têm capital escasso. Então a diretoria, tanto do clube quanto da empresa, tem que buscar a melhor forma de você fazer aquela alocação de capital, porque esse dinheiro não vai surgir com tanta frequência igual nas grandes empresas. Então por isso, o risco de execução envolve a capacidade da diretoria, tanto do clube quanto da empresa, de conseguir alocar esse dinheiro da melhor forma possível para que volte em frutos cada vez maiores e positivos. Então, analisando o caso de um clube em específico, aquela diretoria tem que tomar muito cuidado, tem que saber alocar muito bem aquele capital, seja para construir um centro de treinamento avançado, que consiga atrair e reter novos jogadores e fazer toda a retenção daqueles jogadores para que realmente ele consiga valorizar com o tempo.
Da mesma forma, aquela pequena empresa que pretende crescer um dia tem que ter uma alocação de capital muito forte, justamente entendendo quais são as nuances do seu setor e aplicando aquele dinheiro, seja na construção de novas tecnologias, justamente para conseguir melhorar a logística, reduzir os custos. Então, nessas empresas de pequeno porte, a alocação de capital tem que ser muito mais eficiente do que em todas as outras empresas, justamente porque o capital é muito mais escasso. Então eles têm que aproveitar toda essa oportunidade para não deixar aquela oportunidade escorrer das suas mãos. Então percebam a grande semelhança, justamente porque essas empresas e clubes não terão uma nova oportunidade tão cedo. Então eles têm que ter um plano de execução com uma margem de erro muito pequena. Eles têm que aproveitar a oportunidade para crescer. Por outro lado, nós temos os grandes clubes, aqueles que conseguem ter uma montagem de elenco muito forte, que conseguem realmente pegar aqueles jogadores mais maturados, que têm mais rodagem, mais experiência, porque esses clubes estão sempre chegando forte em todos os jogos, em todos os campeonatos. E até por causa disso, seus estádios estão sempre cheios, com muitos fãs espalhados por todo o país. Agora, qual que é a grande semelhança entre esses grandes clubes com as grandes empresas? As grandes empresas, por sua vez, têm que investir em uma gestão cada vez mais profissional, porque é muito mais difícil do que conseguir crescer as suas operações é você manter no topo. Então essas grandes empresas, elas sofrem cada vez mais concorrência. Se aquele negócio é lucrativo, obviamente vai atrair novos players justamente para tentar abocanhar aquela fatia do mercado que aquela grande empresa ocupa. Então por isso essas grandes empresas têm que investir em uma gestão cada vez mais profissional justamente para manter as vantagens competitivas, porque só através delas que aquelas companhias vão conseguir sobreviver no longo prazo. Além do mais, essas grandes empresas são as mais badaladas do mercado e justamente por causa disso estão na boca do povo e têm muito mais liquidez. Então, ao contrário das pequenas empresas, aqui é muito mais fácil você fazer a compra e a venda dessas ações em um curto espaço de tempo. Mas em termos gerais, quais são os principais riscos em se investir em um clube de futebol? O primeiro deles, e o mais óbvio, é justamente misturar a razão que você deve ter como investidor, de buscar aquelas boas empresas para o longo prazo, de buscar aquelas empresas que têm vantagens competitivas, mas misturar isso com a emoção. A partir desse momento, você vai cair em uma grande cilada, porque essas duas coisas não combinam. Então você não pode simplesmente investir no seu clube de coração se esse clube está praticamente falido, se suas receitas não conseguem acompanhar todos os gastos e se a diretoria de fato não é responsável, não é profissional. Em segundo lugar, nós temos o risco de governança corporativa. Assim como isso acontece principalmente nas small caps, os clubes brasileiros também não têm uma gestão muito profissional, seja por falta de tempo, falta de experiência que o clube tem naquele negócio, seja mesmo por falta de recurso humano. Então acaba que esses clubes estão muito mais propensos, muito mais suscetíveis a ter algum indício de fraude, algum tipo de manipulação ou algum tipo de corrupção. Então a partir desse momento a gente entra em conflito de interesse, justamente porque o controlador daquele clube vai tentar expropriar o dinheiro do acionista minoritário. Então esse talvez seja o risco mais forte que os clubes brasileiros sofrem, justamente pela essa falta de profissionalização na gestão das suas empresas. Isso também fica evidente nas small caps, que também são empresas que têm uma gestão um pouco menos profissional, um pouco menos madura do que nas grandes empresas, então acaba que muitas dessas vezes essas companhias têm a sua governança corporativa um pouco prejudicada. E em último lugar, mas não menos importante, temos o risco de alocação de capital. Isso porque os clubes, de uma maneira geral, fazem a montagem de elenco justamente para ganhar títulos. Porém, só existe um ganhador. Então aquela alocação de capital não depende única e exclusivamente do clube. Depende de uma série de fatores e até mesmo dos seus principais concorrentes. Enquanto nas pequenas empresas, o crescimento depende muito mais da própria execução da empresa do que de outros fatores. Então, nos clubes de futebol, esse é sim um problema, justamente pela mensuração de dados ser muito mais subjetivo e depender de fatores que não dependem somente da empresa. Agora eu te pergunto, se o seu clube de coração abrisse o capital dele na Bolsa de Valores brasileira, você iria investir no seu clube de coração? Já te peço para deixar aqui nos comentários qual é o time que você torce e se você teria coragem de deixar o seu dinheiro e investir nesse clube. Então eu aguardo você até o próximo vídeo e até mais!